Afinal de contas, quando começar o desfraude? Será que sua criança está pronta para o processo? Você já fez algumas pesquisas na internet lá, quando iniciar? Aí você vê lá, sinal de prontidão, a criança precisa estar pronta fisiologicamente, ter sinais de que é o momento, mas que sinais? Quando que eu começo a tirar a fralda? Vamos falar um pouquinho sobre esse início de quando iniciar o desfraude. Será que é o momento? Será que é hora de você começar o processo com a sua criança? Eu tô gravando aqui essa live. Eu quero te ver se eu consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Desativar os comentários para eu poder conseguir gravar uma live inteira para você. Mas vamos lá, você que chegou aqui agora e está me conhecendo aqui agora, eu sou a Mônica Souza, eu sou enfermeira, eu tenho pós-graduação em ABA, que é Análise do Comportamento Aplicado. Eu trabalho com desfraude desde 2017 e como que eu cheguei aqui? Para eu poder estar falando com você sobre quando iniciar, qual é a minha experiência. Antes de trabalhar com desfraude em 2017, lá em 2012, eu já comecei trabalhando como consultora de sono, rotina, amamentação. E ao longo dos anos, quando começou a vir a internet aí e a gente fazer vídeos e mostrar um pouquinho aí de vários temas desafiadores da maternidade, na ocasião eu gravei um vídeo sobre o tema do desfraude. E esse vídeo viralizou na época, deu muitas visualizações. Então eu comecei a entender que o conhecimento que eu tinha na época, 2017, era o conhecimento que algumas mães não tinham dentro do processo do desfraude. Então eu comecei a passar o meu conhecimento para essas mães e que se deu o meu primeiro atendimento no Chega de Fralda. E posteriormente, ao longo dessa jornada de troca de experiências, muita coisa eu fui aprendendo trocando experiências. Eu fui aprendendo então é assim que eles se comportam, empiricamente. Eu já tinha uma experiência, eu também sou mãe, eu tenho uma filha de 22 anos e tenho a Louise, que na época nem existia, ela tem 3 anos agora. Como mãe, eu já tinha experiência, eu já tinha tido contato com dezenas de outras crianças também, e era aquele conhecimento que eu passava para as mães. Com o passar dessa jornada, eu fui tendo mais experiência no desfraude. Foi quando eu fundei o Clube Chega de Fralda e a mentoria para mães, que é onde hoje em dia eu faço o meu atendimento e que agora, depois de Louise, o atendimento está 2.0, porque teve uma evolução no atendimento com várias técnicas para conduzir. Teve uma atualização. Eu vou mostrar para você aqui o meu método, ainda aqui nessa live, para você poder aqui ver como que a gente tem o passo a passo para a gente poder desfraudar a criança de forma natural. Então, só para você entender de onde que veio a Mônica, quem é a Mônica. E dentro do processo do desfraude, a primeira dúvida, que surge quando a gente está pensando ou a gente começa a pensar mas quando que eu começo, E eu fico muito triste de ver que essa informação que eu vou passar para você aqui, ela é completamente contraditória ao que de costume você vê. Você não vai ver normalmente as pessoas falando o que eu vou te falar aqui agora. É que começar desfraude, você tem que entender o que é o processo do desfraude. Desfraude, ele tem 2 pilares. Ele tem um pilar fisiológico, e que aqui a gente pode falar sobre sinais de prontidão e pronto para finalizar desfraude. E a gente tem um outro pilar, que é isso que eu fico triste, que ninguém fala e que inclusive é o que me faz ficar aqui. Eu também tenho um projeto com mães de adolescentes, que é o Mamãe Nota 1000, mas eu tenho que deixar esse conteúdo aqui do Chega de Fralda no ar porque vocês não conhecem esse pilar, que é o principal pilar do desfraude,
que é o pilar do comportamento. O que é comportamento, Mônica, dentro do processo do desfraude? Medo de vaso, posição de eliminação, relaxamento para eliminação. Então, são comportamentos que a criança precisa ter para ela poder finalizar o processo do desfraude quando ela estiver pronta fisiologicamente. Então, esses dois pilares é o que formam o processo e a finalização do desfraude. Acontece que normalmente vocês só têm acesso a esse pilar aqui, que é o pilar do fisiológico. Sinais de prontidão. A criança está pronta para começar o desfraude. E é o quê? Ficar longos períodos segurando. Porque aí vai demonstrar que a criança já segura, ela já tem controle, já consegue segurar o xixi e segurar o cocô. Então, se ela consegue segurar, ela consegue te avisar e ela consegue ir. Então, segura o xixi, vamos no banheiro. Claramente, se ela não conseguir segurar, ela não está pronta. Sim, ela não está pronta para finalizar o processo, mas você já poderia estar estimulando no pilar do comportamento. Eu vou explicar aqui ao longo da aula. Então, não está pronta fisiologicamente, Mônica, não segura. Mônica, meu filho não fala. Meu filho não fala ainda, então vou esperar um pouquinho. Mônica, meu filho fica sem fralda, quando deixo ele sem fralda, e ele faz xixi a cada 15 minutos, 20 minutos. Não é o momento, não comece o desfraude, porque você só está olhando para o pilar do fisiológico. Ao ponto que você deve olhar os dois pilares, porque o desfraude não é só o pilar fisiológico. Quando a mãe só olha para o pilar fisiológico, ela não faz nenhum tipo de abordagem. Não está pronta fisiologicamente e ela não conhece o pilar do comportamento. Então, ela não aborda nada. Ok. Aí ela me vê aqui, às vezes, falando de desfraude, interessante, legal o conteúdo, mas não toma nenhuma ação, nenhuma atitude. E ela começa a desfraudar sozinha, de forma intuitiva. Não tem experiência, mas vamos ver como que é. Vai ali vendo sozinha, vai vendo. Aí quando chega um ponto que a criança não evolui, e não evolui por quê? Ela manda mensagem para mim. Mônica, te acompanho. Desde quando? Há mais de um ano. Comecei o desfraude, mas não está evoluindo. Aí por quê? Me conta. Porque a criança senta e não faz. Aí relaxamento no vaso. Por que não está funcionando? Porque a criança só faz o cocô em pé. Posição de eliminação. Por que não está funcionando? A criança ela não quer fazer de jeito nenhum. A criança tem medo. Ela não consegue nem sentar, ela não consegue nem pensar em relaxar. Tem medo do vaso, tem medo do banheiro, ela não quer ficar ali, medo do cocô. Medo de eliminações, medo do vaso. Não teve uma ambientação adequada. Esses pontos impedem a criança de evoluir no processo do desfraude. E a criança está pronta. Mônica, mas meu filho, ele fica sem fralda, ele já pede a fralda para fazer xixi, para fazer cocô. Ele já segura, já fica sem fraldinha, mas não consegue fazer no vaso, por esses pontos que eu falei. Então, você pode perceber que a criança ficou pronta fisiologicamente, tem controle, ela avisa, ela pede, ela explica, mas ela não teve o pilar do comportamento trabalhado. Então, ela não evolui. Para a gente poder evoluir, a gente vai ter que estimular esses pontos para que ela possa evoluir, claro. Mas, às vezes, é muito mais desafiador evoluir uma criança com 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, na velocidade que ela já poderia estar pronta, ela já poderia ter finalizado o processo. Então, você começa a estimular um ponto que, se já tivesse sido estimulado,
ela já teria desfraldado. E não é por uma questão de pressa. Ai, meu filho vai no tempo dele. Sim, mas o tempo dele era lá atrás, se ele tivesse sido estimulado. Se a criança tivesse recebido o estímulo lá atrás, agora que ela ficou pronta fisiologicamente, segura, não tem mais eliminação, ela já conseguiria fazer a transição. Então não é no meu tempo e não é com pressa ou querer acelerar, nada disso. É entender que existem dois pilares, é entender que você começa pelo pilar do comportamento. Qual pilar? Relaxamento no vaso. Eu vou te mostrar aqui o método do chega de fralda para você poder entender. Primeira coisa é relaxar a criança no vaso. Deixa eu colocar aqui, ó, para você entender. Deixa eu catar ele aqui, ó, para você poder visualizar. No método do chega de fralda, eu ensino o processo em 4 etapas. Ó, vamos lá. São 4 etapas. Então, são essas etapas aqui que a gente precisa passar com a criança para que seja feito o processo, para que seja finalizado o processo. Esse método aqui, eu amadureci ele agora no desfraude de Louise, porque eu tinha muita técnica, mas ela não estava estruturada em etapas. Agora eu consegui estruturar em etapas e eu consegui fazer aqui algo muito mais sequencial e natural para a criança, que foi justamente a sequência que eu segui com Louise. Então eu segui com Louise técnicas que estavam soltas, mas quando eu percebi que eu fiz uma sequência que eu passaria para você a mesma sequência, foi quando eu desenvolvi o método do chega de fralda em 4 peças. E a primeira peça é a 1, relaxem. Nessa peça aqui, a criança ela não fica sem fralda. Na peça 1, ela não consegue segurar o xixi. Na peça 1, ela não tem controle fisiológico. Na peça 1, ela não precisa saber falar, ela não precisa pedir, ela não precisa te avisar, ela não precisa de nada. Ué, Mônica, mas ela vai estar pronta? Para finalizar o processo, ela não está pronta. Mas eu não quero finalizar, até porque quem vai finalizar vai ser a criança. É a criança que larga a fralda, porque a criança aprende a usar o vasinho, o piniquinho. O que eu faço é proporcionar estímulos para essa criança. E na peça 1, a gente utiliza no chega de fralda a técnica mãos em movimento, que é uma técnica que eu ensino para você, para a criança poder relaxar e eliminar. Então, você, na técnica no método do chega de fralda, você precisa de 10 a 15 minutos por dia para você poder estimular diariamente sua criança, para ela poder ficar pronta no comportamento, para quando ela estiver pronta fisiologicamente, o desfraude acontecer naturalmente. Então, vamos lá, presta atenção. Peça 1, eu vou estimular o relaxamento. Ela relaxa e ela tem a sua primeira eliminação. Eba! Preenchemos a peça 1. Ela passa para a peça 2, que é a vivência. Na peça 2, ela também não fica sem fralda. A gente também não tira a fralda da criança, porque na peça 2, a gente também está estimulando o pilar do comportamento. É a base, para você ver que é a base do coração. Na peça 2, que é a peça da vivência, é onde ela começa a ter as repetições de várias eliminações. Ela já não consegue relaxar no vaso? Sim, porque você ensinou ela a relaxar. Você estimulou esse relaxamento. Então, você continua com esse estímulo e ela vai tendo repetidas eliminações. Faz xixi hoje, faz xixi amanhã, faz cocô amanhã. Se você estiver na mentoria comigo, você vai lá, Mônica, consegui pegar um xixi hoje. Mônica, hoje foi um cocô. E assim vai. Quanto tempo? 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Alinhado à sua rotina.
é leve para você, é um momento que você está brincando com a sua criança, é um momento agradável para sua criança, é ter aquela consistência diária ali, ó. E aqui na peça 2, você aprende na mentoria do Chega de Fralda a técnica pré-banho, a técnica onde você vai colocar ali para a criança tá tendo essa eliminação na pré-soneca, que é os horários que você coloca a criança, quando coloca. Aqui você vai ter também acesso a uma aula que é fundamental. Erros que você não pode cometer. Porque às vezes você coloca a criança no vasinho, a criança no penico e a criança não elimina, porque você está cometendo erros que atrapalham a criança a relaxar. Então, você assiste uma aula para você corrigir o seu comportamento nessa abordagem, para você poder estimular de forma natural. Nessa peça da vivência, a criança está sendo estimulada e a gente está trabalhando a posição de eliminação. A criança está pronta fisiologicamente? Chances são que não. Porque aqui nessa fase do relaxem e da vivência, quando que eu começo, Mônica? Aqui, ó, quando começar o desfraude. Quando a criança senta sem apoio nenhum, colocou no chão, sentou e você não tem mais medo dela cair, você já pode começar a estimular a sua criança. Você pode ter um tempo de qualidade com a sua criança, diariamente, onde você vai construir a base do relaxem, da vivência, para quando ela ficar pronta fisiologicamente lá na frente, ela já ter trabalhado esses pontos. Ou até mesmo com criança que já tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos, já está passando da hora. Mônica, minha criança tem 2 anos e 5 meses, já passou da hora. A sua criança já fala, já anda, já tem o próprio ritual dela. Então, o que seria muito mais natural quando ela nem andava ainda, porque era só você fazer pequenos ajustes na rotina, agora vai ser muito mais desafiador, porque ela está na chuva do não. E tá tudo bem. Se você tiver método, se você tiver estratégia, você também conduz a sua criança. Mas é mais desafiador, porque é uma criança que já tem os queres. Então você vai ter que barganhar com uma criança diferentemente do que um bebê de 1 ano, tá? Então pode começar o desfraude quando? Compreendendo que o desfraude são 2 pilares. Você pode começar o pilar do comportamento quando você quiser, tá? Porque a gente não tá falando de tirar fralda precoce, de acelerar a desfraude. Tá entendendo? Me dá os comentários aqui para eu saber que tá entendendo. Me dá o feedback aqui. A gente tá falando sobre estimular alguns pontos que eu vou precisar lá na frente. Então é peça 1, relaxem, peça 2, vivência e peça 3, a criança passa a segurar. Ela tem aqui, fica na fase do bumbum seco. Nessa fase, a gente utiliza a técnica de pegar uma fresca com a criança, que a gente vai identificando o time dela. Se ela já é capaz de ficar sem fralda por maiores períodos, por longos períodos, a gente vai evoluindo a criança de forma natural. É apoio da fralda até que a criança esteja na peça 3. Que é quando ela passa a segurar e a fralda fica aí menos necessária no processo. Nessa peça 3 aqui, a criança não pede. Ela faz sempre que você leva, mas ela não pede ainda. E ela vai e passa a pedir, que é quando ela passa para a peça 4. Na peça 4, a criança tem total controle. A criança segura, a criança vai sozinha ou a criança pede. É quando bate aqui, chega de fralda. A criança pede para ir no banheiro, a criança vai no banheiro, a criança faz xixizão, faz cocôzão. A fralda é necessária? Não. Então você acorda e não coloca mais a fralda na criança. É porque você tira a fralda, ó, a partir de hoje eu vou tirar essa fralda? Não. É porque ela foi evoluindo naturalmente. E essa é a riqueza do processo do desfraude. Ver essa evolução na prática com a minha bebê
Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na maternidade, especificamente eu que trabalho com desfraude. Eu tive a oportunidade de tirar foto, gravar vídeo. Eu tenho um Instagram fechado, que é o Instagram do atendimento de alunas, que é o Chega de Fralda, e que lá eu gravei o desfraude de Heloise para compartilhar com as mães que participam da mentoria, do meu atendimento, para trocar experiência, né, num ambiente fechado, mais seguro. São vídeos que eu gravei de Heloise num ambiente de casa, familiar, então não é um vídeo que eu deixo aberto aqui. Mas ver a evolução natural é uma coisa muito incrível, porque na maternidade, por várias vezes, a gente vai se sentir muito mal, por várias vezes, porque a gente erra muito. A gente, você, eu, todo mundo, porque a gente é mãe, mãe erra, faz parte. Então, quando você acerta, que foi o meu caso no desfraude, e quando você olha aquelas fotos e você fala, ai, 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 é uma sensação de orgulho de si, de saber conduzir, de ter tido paciência, de ter tido consistência. Então é uma sensação muito incrível, né? E a minha habilidade nesse tema me proporcionou isso, né? De conseguir conduzir um processo de desfraude tranquilo e natural com a minha criança. Então, essas aqui são as etapas que a gente passa pelo processo do desfraude. Mônica, quando começar o desfraude? Não espera sinal de prontidão, porque senão ele pode estar pronto fisiologicamente, estar pronto aqui, ó, na peça 4. É quando a criança já controla, já segura, já fala, já pede, mas ela pede a fralda. Ela não pede o vaso. Por quê? Porque ela não consegue relaxar no vaso. Por quê? Porque ela não passou nem pelo relaxe. Ela nunca teve contato. A criança, ela tá no comando. Ela fica sem cueca, sem calcinha. Sem cueca não, fica sem fraldinha, fica de cueca, de calcinha, de roupinha. E a criança não faz mais na roupa, mas ela pede a fralda. Por quê? Porque não teve a peça 2 preenchida na fase certa. Antes é a base, não teve a base estimulada. Então ela fica lá na peça 4, prontinha para finalizar o processo, mas não finaliza porque não foi estimulada corretamente. Se você aí conseguiu entender que você já pode começar a estimular a sua criança, tá, Mônica, já entendi, tenho coragem, tenho segurança, vou começar a estimular, mas como que eu faço isso? Eu posso te ajudar na mentoria do Chega de Fralda, que é onde eu vou te passar uma série de técnicas na peça 1, na peça 2, na peça 3, na peça 4. Cada peça, ela tem as suas técnicas específicas. Cada peça tem os erros que você não pode cometer. Inclusive para você que tem funcionária, tem apoio de uma babá para sua criança, você pode estar orientando a sua babá. Ela também pode fazer parte da mentoria para eu poder orientar tanto ela como seu grupo de apoio, a vovó, o papai. Na mentoria você pode ter o seu próprio grupo, né, onde eu vou fazer a orientação para o grupo, ou você pode participar da mentoria em grupo com outras mães. Então, o atendimento do Chega de Fralda, ele acontece online, para eu poder estar orientando você no passo a passo de como que você vai guiar a sua criança nesse processo do desfraude natural, com o apoio da fralda, que acontece no tempo dela. Para informações de como funciona a mentoria, Mônica, quero seu atendimento, me manda uma mensagem, pode colocar aqui nos comentários se você quiser. Mônica, quero informações, quero atendimento, mentoria, comenta aqui que eu mando uma mensagem para o seu privado para a gente poder passar mais informações para você. Ou você pode também me mandar uma mensagem aqui na bio, tem ali um link com o telefone do suporte, atualmente a Silvia, que é a minha assistente. Você também pode falar com ela para ter mais informações de como funciona a nossa mentoria online para mães. Ou você pode também, se preferir, me mandar uma mensagem aqui no direct do Instagram, tá bom? Dúvidas sobre iniciar o processo? Você ainda tem alguma dúvida? É muito importante para mim que, se você assistiu esse vídeo todo, me dá um feedback.
não gostei, não concordo, pode colocar aqui também. Não existe uma única verdade absoluta verdadeira. Coloca aqui, vamos trocar experiência. Gostou do vídeo, achou válido, conseguiu ter um pouco de clareza sobre tá pronto para finalizar, tá pronto para começar o estímulo, quando que você tira a fralda, começa tirando fralda? Não, nem pensar, nem pensar. Mônica, tirei a fralda do meu filho, ele fez xixi para todo lado. É porque não tá na hora de tirar a fralda, tá na hora de estimular alguns pontos antes de tirar a fralda. Fez sentido esse conteúdo aqui? Coloca nos comentários, me dá um feedback, conversa comigo aqui. Manda para alguma mãe, movimenta esse Instagram aqui. Eu fico muito no Instagram oficial, que é o meu projeto principal, e de vez em quando eu venho aqui. Então, se você assistiu o conteúdo, gostou, achou legal, manda para alguma mãe, para ela poder também já começar o processo do desfraude e não chegar aqui na minha página com um filho de 4 anos e meio. Mônica, ele fala tudo, já sabe, já pede, mas não consegue fazer no vaso. Aí eu, por que? Me diga. Não relaxa. Por que? Me diga. Só faz em pé. A vivência não teve. Tem crianças também que não conseguem ficar sem fraldas, tá? Ela já segura, já avisa que fez, mas não consegue ficar sem fralda porque ela tem dependência sensorial, porque ela não foi estimulada para ter aí essa flexibilidade e ter uma transição natural. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Comenta aqui se não tem dúvidas, se o desfraude não está funcionando, me manda uma mensagem para eu poder ajudar você nesse processo, tá bom? Beijo, beijo e até. Detalhe, tem vários depoimentos aqui no meu destaque para você que está chegando aqui agora. Dá uma olhadinha, dá uma exploradinha, vê aqui depoimentos de alunas, para você poder conhecer aqui a seriedade do meu trabalho. É importante, né? Tem mães chegando aqui todos os dias e é importante que elas saibam aí quem é a Mônica Souza para sentir segurança nesse processo do desfraude comigo. Agora eu vou. Beijo, beijo e até.